Boa, meus amores, sou eu, Luna. Estou mais uma vez aqui para o vídeo do nosso canal, procurando esclarecer mais uma vez, tá? Sobre algumas questões que eu já falei, eu já esclareci, eu já fiz vídeo em outras redes sociais, em outros canais, esclarecendo a respeito. Mas continua. E o pior, às vezes até clientes consulentes antigos, né? Não só meu, mas de outros colegas cartomantes minhas, né? Que parece não conseguir entender com relação à cartomancia, né? Beleza, quem acha que cartomancia é só intuição, que é só usar a espiritualidade, beleza, tudo bem. Mas, de fato, hoje, a cartomancia ela é reconhecida aqui no Brasil, não só no Brasil, mas pelo Ministério do Trabalho. Então é uma profissão. Então, como toda profissão, tá? Ela exige, tá? Que você estude, que você se aprofunde, que você se dedique, que você tenha experiência, né? Então, para isso você vai ter que treinar durante um tempo, que seria tipo um estágio, vamos mal comparar, né? Mas as pessoas ainda ficam, né, no século ainda que a gente está vivendo, no século da informação, né, que é um montão de internet, de redes sociais e tudo mais. As pessoas podem ter acesso a todas as informações, mas as pessoas ainda ficam com aquela ideia assim: eu vou para uma cartomante, ela vai adivinhar o meu futuro. É uma vidência. Não. Vidência tem a ver com o mundo espiritual. Cartomancia não necessariamente. Você pode agregar ou não, tá? Quem estuda chakras, né? Existe esse aqui, terceiro olho, né? O desenvolvimento desse terceiro olho, que nos dá a tal da terceira visão, né? Não tem a ver com acesso ao mundo espiritual. Não depende dele, depende da gente também, de um esforço da gente. E a gente tem que ter cuidado, porque desenvolve tanto o desequilíbrio para mais ou para menos pode causar danos ao próprio ser humano. Então, tudo isso a cartomante é obrigada a saber? Não, mas ela deve, entendeu? E deve orientar sim, tá? As pessoas que chegam. Uma mesa de jogo não é para a pessoa ficar muda e entrar calada, o consulente, achando que ela vai adivinhar. Não. Tem umas pessoas que jogam comigo e ainda não tem essa percepção, mas tem outros que tá comigo e percebe quando eu jogo, mesmo sabendo da situação, mesmo a pessoa tendo me colocado algumas coisas, né? Quando eu tô ali, tô interpretando, eu tô dando o resultado das cartas. Até porque eu não sou paga para dar minha opinião, eu sou paga para ler e interpretar as cartas, né? Eu tô falando assim porque de uma forma reta, direta e objetiva, né? Para ver se fica entendido isso, né? Cartomancia não é evidência, é uma probabilidade, é porque nós queremos muito resultados diferentes, mas nós seres humanos não agimos de forma diferente. Porque se realmente a cartomancia fosse uma evidência real, né, uma fatalidade, né, todas as cartomantes iam descobrir o número da Mega Sena, da Loto Sena, que fosse acumulado e não iria existir, né, mais acúmulo de jogo. Vamos por aí, né, ou em outro oráculo que seja, né, quer dizer, então a gente vê o que? A probabilidade. Existe coisas sim que a gente percebe, né, que praticamente não vai mudar, mas isso é uma coisa muito pequena na vida do consulente. Mais de 90% das coisas elas têm chance sim de mudar. Só que muitas vezes ela não muda dado a gente. Então, você às vezes omitir informações no seu jogo, você não está prejudicando o cartomante. Você de repente está perdendo uma oportunidade, tá? De ter uma leitura mais aprofundada, mais complexa. Porque se você fica na superficial, você dá o direito do cartomante também ser superficial,
tá? É só um exemplo, tá? Numa leitura, cai uma carta, vamos botar assim, uma carta X do baralho. E eu quero saber sobre a minha vida amorosa, o que eu posso esperar dessa relação com fulano. Você não diz o que esse fulano é seu. Se é seu amante, se é seu namorado, se é um ficante de 5 anos, se é um ficante que só você ficou uma vez, se é um ex. Então, para cada, se é um casamento, entendeu? Porque essa mesma carta não vai ter o mesmo significado, dependendo dessa situação na parte afetiva. Ela pode ser extremamente positiva para uma pessoa que não tem uma relação, mas pode ser extremamente negativa. Enquanto uma pessoa que está casada pode ser uma carta muito positiva, enquanto para quem está começando, extremamente negativa. Então, você fornecer... Ah, mas a pessoa tem que saber. Não, a pessoa não é vidente. Até o vidente, quem viu o filme Vidente, apesar dele ver, e ali a gente tem todo, né? A coisa cinematográfica, coisa para chamar audiência, etc, etc. Tal que faz parte da publicidade de qualquer filme, né? Você vê que às vezes exigiam dele algo, ele falava, não é assim. Não é assim. Né? E por quê? Que se fosse do espiritual, o espiritual tinha que estar sendo nosso escravo e fazer a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Quem somos nós? Nós somos o alecrim dourado, né? Para a espiritualidade vir e não. Elas podem até nos ajudar, entendeu? Mas a gente não deve contar com isso. Baralho consagrado, baralho não consagrado, o que é mais importante? É mais importante quem vai ler. Porque se você tiver uma péssima cartomante com um baralho não consagrado, uma péssima cartomante com um baralho consagrado, vai dar no mesmo. Agora, tem uma péssima cartomante com baralho consagrado e uma excelente cartomante com baralho não consagrado, essa daqui vai te dar mais. Então, certas coisas não é. E voltando, muitas vezes as pessoas que já sabem, né? Às vezes é a pessoa do meu convívio, né? Qual a minha opinião sobre determinadas coisas. Na hora que eu jogo, eu falo as cartas, diz a pessoa, porque eu sei que a sua opinião é diferente. Sim, mas eu não estou sendo paga naquele momento, naquela hora, como eu falei, para dar minha opinião. Eu estou sendo paga para interpretar as cartas, né? Então tenham isso em mente. Carta não é evidência, tá? Outra coisa, nem todos os significados estão dentro da carta. Carta, né? Digo Petit Lenormand principalmente, né? Ou baralho cigano. A história, né? Antes de dizer que era da vidente, né? Que jogou para Napoleão Bonaparte, para Robespierre, né? Para a esposa de Napoleão, né? Agora eu esqueci o nome. Mas não, começou num jogo de salão na Alemanha, um jogo da esperança. Foi o protótipo do nosso Petit Lenormand. E, digo, uma pessoa do século XVII, o boom foi no século XVIII, que veio a Revolução Francesa, que veio a Revolução Industrial e outras coisas mais, né? Mas já tinha uma pessoa lá no século XVII, e Mademoiselle Lenormand não estava por lá, né? Tá? Nessa época, na Alemanha, que ela faleceu aos 82 anos, mais ou menos, e deixou a coleção de baralhos, e estava lá o Jogo da Esperança. Então não veio de um jogo de salão, não veio de uma coisa mística, de uma coisa espiritualizada, como muitas pessoas pensam, tá? Então assim, às vezes não é errado o cartomante ele solicitar alguma informação. Eu quero ver Se você generaliza com baralho, o baralho vai generalizar com você. Se você é mais reta, direta, objetiva, mais reta, direta, objetiva, o baralho vai ser com você, tá? Numa área profissional, se você é CLT é uma coisa, se você empresário é outra coisa. Se você, né,
autônomo, pode te dizer uma outra história. E se você está desempregado, é uma outra história. Entendeu? Se você está num processo seletivo, é uma outra história. A mesma carta vai ter significados, às vezes, totalmente diferentes. Às vezes vai ter bem similar, mas às vezes é a mesma carta para aquela área. Então, isso não é você entregar nada a cartomante. Entenda, não é vidente. A vidente é outra história, ela se propõe a adivinhar. O cartomante, ele vai interpretar as cartas. Ele pode aliar isso à sua intuição, à sua parte espiritual, mas o comprometimento dele ali, até porque saiba que hoje no Brasil é uma profissão, tá regularizada, então como toda profissão, requer preparo e requisito, tá? Você não vai ao médico, vamos botar assim, e o médico vai adivinhar o que você tem. O médico, ele vai escutar os seus sintomas, mediante isso, geralmente ele não passa, né? Logo de cara, mesmo numa emergência, a não ser assim, o cara chegou com uma fratura exposta, com tiro, é diferente. Você pode vai ver outras coisas, pode dar os primeiros socorros. Mas se você vai para um tratamento ambulatorial, um tratamento, né? E mesmo numa emergência, o médico vai fazer, ele vai colher a informação do que você falou, a informação que às vezes o pré-atendimento faz, tirar a pressão, ver se você é diabético, não é, vai solicitar exames, em cima dos exames ele faz o tratamento. Então ele busca informações para poder te direcionar, para poder te orientar. Assim é o cartomante também, tá bom? Um beijo de luz no coração de vocês. Espero que desta vez tenha ficado esclarecido.